Olá, meus queridos nobres amigos inscritos e agora membros do canal Spook Houses Cassombrades. Não é o Mussum aqui, é o tio Spook falando. É Spook, não é Spock, tá? Tio Spook aqui falando pra vocês. Hoje nós vamos falar mais uma segunda-feira de conhecimento, sabedoria, trazendo pra vocês mais um Respondendo a los Scribes. Muitas perguntas, muitos questionamentos, muitas dúvidas, tá? Eu vou gravar, eu já tinha respondido 2 perguntas do Responder aos Inscritos, mas eu percebi que o meu lapela não estava gravando. Parabéns, tio Spook, né? Ô, maravilha! E aí é óbvio, né, que com o som da câmera ninguém merece. Então vamos regravar. Não deu para aproveitar as perguntas, eu vou gravar de novo para vocês essas respostas. Eita, nada é perfeito, né, tio Spook? Não. E hoje não está diferente, tio Spook, ó, tô pingando. Segunda-feira de calor, muito quente, quarto fechado para evitar barulhos, né, dos seres humanos que adoram fazer barulhos e atormentar o próximo. Estou aqui no quarto fechado, com um ventiladorzinho no chão um pouquinho longe de mim, para não afetar o áudio e a minha mamadeira de cachaça. Não, brincadeira, isso aqui é chá. Chá gelado, porque tá quente, então eu vou tomar uma certa liberdade. Não gosto, mas eu preciso hidratar um pouquinho a garganta, tá? Eu não gosto muito disso, mas preciso manter a boa saúde bebendo chá. Não é guaraná, não é uísque, é chá gelado. Para quem não sabe, tio Spook amava Coca-Cola, eu vivia dependendo de Coca-Cola, hoje eu não posso mais tomar Coca-Cola, porque faz mal à saúde, não é mesmo? Então, vamos aderir ao chá. Chato para beber. Mas vamos lá, vamos às perguntas. Eu já tinha respondido algumas, não deu para aproveitar. Eu vou refazê-las a vocês, mas é curioso. Nós temos aqui uma pergunta do seu xarope bravo, não é mesmo? Ele não é um xarope amistoso, ele é um xarope bravo. Tio Spook, primeiramente sou grande fã e admiro o seu canal espiritual. Desculpa aí se eu perguntar demais, mas eu vi que você comentou que trabalhou 10 anos, se não me engano, na Umbanda. Eu queria saber se puder informar com quais Exus você trabalhava, porque eu sei que eram 5. E qual a diferença do trabalho entre as entidades de esquerda e da direita? Por muitas pessoas falam que a esquerda faz trabalho para o mal, e eu comecei a frequentar ali, sinceramente, eu pensava desse modo e vi que não é assim. Obrigado pela atenção, continue esse trabalho lindo, e um dia, se Deus quiser, irei conhecê-lo pessoalmente. Axé. Vamos lá, xarope brabo. Eu trabalhei 10 anos na Umbanda. Para quem não sabe, tio Spook trabalhou atendendo em algumas casas de Umbanda. Era difícil fixar-se em um terreiro, porque cada terreiro tem a sua doutrina, tem a sua forma, tem a sua maneira de agir, e nem todas as casas elas são abertas para a forma de algumas entidades poder se manifestar e agir, tá? Todo mundo acha que centro espírita é tudo maravilhoso e não é. Quando você entra para trabalhar é uma coisa, quando você entra para tomar um passe é outra, quando você entra para cuidar da administração de um centro espírita, você percebe que tem soco, tapa e tiro vindo para tudo que é lado. Porque custa. O centro que eu frequentei, eles pediam dinheiro, doação financeira para as pessoas, além, obviamente, de uma mensalidade dos médiuns, que era em torno de 100 a 150 reais por mês, para manter a casa. O aluguel da casa custava 10 mil reais por mês. Mas tio Spook, eu achei que era caridade. Fica sentado achando então, tá? As pessoas têm que realmente pagar para poder trabalhar e pagar para poder também ter a sua graça, e acho que realmente eles estão absolutamente corretos, porque a manutenção custa, o aluguel custa, e eu acho uma covardia deixar ali só o dono da casa pagar um aluguel de 10 mil, tá? Então, paciência, sentem e chorem, porque é assim que funciona. Sobre realmente a questão dos Exus, eu lembro muito bem quando eu tive contato com o primeiro Exu olhou pra minha cara e falou o seguinte: eu estava no carro, indo pra casa, eu escutei uma voz dizendo, "Ha!" E eu estava dirigindo, tomei um susto, e na hora eu viro pra trás e eu vejo uma figura sentada no carro, olhando pra minha cara, e ele falou, "Nós vamos trabalhar junto agora." Eu falei, Jesus Cristo, eu vou morrer. Tomei um susto.
E aí eu voltei ao centro e perguntava para as entidades o que estava acontecendo. Aí os caras falaram, cara, é o seu Exu, ele está se manifestando. Meu Exu, como se eu fosse dono do Exu, né? Eles falavam dessa maneira, mas eu não tenho um Exu. O Exu, ele é uma figura que vai trabalhar junto a você enquanto você prestar serviços a um centro de Umbanda. Quando você sai, ele vai embora. Então, ele é seu Exu enquanto você estiver trabalhando aqui na casa, auxiliando na casa, e ele vai lhe ajudar. Junto com esse Exu, ele era um Exu considerado de lei maior, tá? Significava que ele tinha outros Exus abaixo dele. Então nós tínhamos Tiriri, Tranca-Rua, Sete Encruza, tinha um monte de Exus com esses nomes, tá? Os nomes não vêm ao caso, e que eles me auxiliavam durante o atendimento e também, principalmente, na proteção dentro da minha casa, tá bom? Mas, de novo, eu não poderia colocar 100% a fé nisso, tá? Porque existem entidades que têm livre-arbítrio e têm poder suficiente para desafiar qualquer tipo de criatura do mundo espiritual mediante o seu livre-arbítrio ou karma que você venha a ter. Então, não existe nenhum ser que consiga impedir uma lei kármica sobre você. Bom, a questão da direita e da esquerda. Uma coisa que eu sempre notei, e você vai perceber, é que as filas de atendimento para falar com Exu, Pombagira ou Exu Mirim são geralmente 2 vezes maior do que falar com Caboclo ou Preto Velho. É assustador. Então, assim, muitas pessoas buscam falar com a esquerda, porque eles acreditam que esse considerado da esquerda, ela está relacionado a coisas mais não práticas, a gente não pode falar sobre praticidade, mas questões mais ligadas ao indivíduo. Então eu quero dinheiro, quero matéria, quero sexo, quero um amor, eu sempre quero é genial. Então ele sempre está atrelado a alguma coisa nesse tipo. O ser humano raramente vai para um centro de Umbanda só para agradecer a sua existência. Ele simplesmente vai lá para pedir coisas. Então ele chega lá e pede, olha, eu estou precisando arrumar uma namorada, preciso arrumar um namorado, eu preciso de um trabalho, eu preciso de um emprego, eu preciso de dinheiro. Então eles vão pedir para Exu, que consideravelmente Exu, dentro do conceito da Umbanda, está ligado à matéria, a possibilidade de gerar riquezas, está ligado à Umbanda do lado de Exu ou amores para Pombagira. E é curioso porque leigamente, assim como você colocou, né, leigamente nós temos uma visão da Umbanda e quando nós entramos, nós temos uma outra. Existem milhões de centros de Umbanda aqui no Brasil. Cada um trabalha de uma maneira, não existe uma doutrina aplicada 100% ao centro de Umbanda. Existem centros de Umbanda, sei lá, eu já fui para o Guaraci, o centro de Umbanda Guaraci. O Guaraci, você chega lá, tem uma queda d'água dentro do lugar com a figura do caboclo lá. E eles só trabalham com o caboclo, sabe? Raramente você vai ver uma manifestação no Guaraci de outras entidades. O Guaraci trabalha 100% com a energia do caboclo. Eu já fui em centro espírita, de Umbanda, que você chegava lá, o cara teve incorporado com qualquer criatura, não sabia qual que era. E assim, eu fui falar com o dono do centro, ele falou, cara, cada um aqui trabalha de um jeito. Se está me dando resultado, quem sou eu para dizer o que o médium deve ou não fazer com seus guias? E outras casas tentam manter uma doutrina dizendo, hoje é segunda-feira, a gente vai atender psicografia. Terça-feira, nós vamos atender caboclo. Quarta-feira, nós vamos atender aí misto, fica todo mundo trabalhando junto. Quinta-feira, só curas. Sexta-feira, a gente faz festas aqui, pode ser cigano ou Exu. Sábado e domingo estamos em recesso. É mais ou menos esta a ideia, ok? Então segue-se esse padrão. Agora, não tem, cada um dita o que quer, quando quer, como faz. E muitas pessoas, obviamente, não têm muita ideia de como é Umbanda. Então, assim, cada orixá, né, eles acham que orixá aqui no Brasil são deuses, e não são. Tá? Cada orixá é uma representação dentro de um caminho para que espíritos possam vir atender e trabalhar. Você não vai ter, como nós temos milhões de caboclos trabalhando, você não tem milhões de índios que morreram no Brasil, ok? Então, o que acontece? Muitos espíritos utilizam o arquétipo do caboclo para poder trabalhar e atender em centros espíritas de Umbanda. Então, você vai ver que o cara está na linha de caboclo, sei lá, 7 penas, cobra coral. O cara não é índio. Mas o que ele está fazendo lá? Ele assume o arquétipo daquele índio para poder atender as pessoas. Ponto. Que legal.
Então, tudo isso é arquétipo, os Exus são arquétipos. Só que esses Exus que trabalham, eles eram pessoas ligadas muito ao vício. Então eles bebiam, fumavam, por isso que as oferendas de Exu tem muito charuto, tem muita bebida, tem muitos objetos, né? Eles têm lá também os seus símbolos, os tridentes e tudo mais. Porque são objetos que para eles têm muita valia, né? A cachaçona. E essa valia faz com que eles tenham mais energia. Acredita-se que, tá? E aí é que pode ser utilizado aí para atrair cada vez mais as energias que vocês buscam. Mas é essa a ideia, tá, o Xarope Bravo? Eu fico contente que você realmente tenha ido e viu que é a verdade daquilo que eu falo. Não é assim a Umbanda. A Umbanda, ela tem realmente um outro lado e as pessoas têm que começar a ver esse lado. Nós criamos muito medos, nós criamos muitos arquétipos que nunca existiram e muita impressão das coisas. Quando você vê como ela é, trabalhando lá dentro e sentindo realmente como funciona, você fala, cara, não é tão assim como as pessoas dizem, tá? Vai por mim. Bora para mais uma. Verônica Birello. Olá, Rodrigo, bom dia. Primeiramente, muito obrigada aí pelos vídeos. Sempre, eu vejo sempre, mas comento muito pouco. Enfim, gostava muito da playlist de limpezas de casas católica que você ensinou aí a rezar e tudo mais. Poderia, por favor, continuar aquela playlist com mais orações, mais ações que nós católicos possamos fazer para melhorar o ambiente em que vivemos e o nosso relacionamento com Deus? Tem outra questão, sabe, Rodrigo? Bem, não sei se deveria ir para o e-mail de limpeza de casas, mas coloco aqui e assim, te peço, caso seja para outro endereço, ignore. Só para fazer um resumo, porque ela fala aqui muita coisa, ela adquiriu uma vitrola. E nessa vitrola, quando ela toca aí o estilo de música dos anos 60 e 70, o cachorro dela fica meio doido e começa a latir, começa a ter um comportamento meio estranho. E até o veterinário disse que não sabe o que está acontecendo, tá? Então é difícil entrar na cabeça do cachorro. Mas vamos lá, Verônica, vamos lá, vou explicar para a senhora. Aquela playlist de orações, mantras e meditações que eu coloquei, que poucas pessoas fizeram, faça a sua limpeza de casas, principalmente da Umbanda, que muitas pessoas têm medo, mas, cara, assim, eu testei em mim, eu testei na minha casa, eu vi que funciona, então se funciona aqui, funciona para vocês, tá? Ela é superficial, claro, ela não vai fazer com que vocês sejam limpos, purificados constantemente. A outra limpeza é superficial, né? Ela age superficialmente. Então, se tiver realmente uma entidade muito forte na casa de vocês, ela não vai ter muito poder, mas é só para vocês vivenciarem, sentirem ou terem uma experiência sensorial um pouco melhor e comprobatória a tudo aquilo que eu falo para vocês. É muito legal, façam. O do católico, realmente eu coloquei lá o Pai Nosso para que vocês pudessem fazer e exercitar, que foi como eu aprendi, tá? Eu fiz parte de uma sociedade de padres católicos, padres espanhóis, perdão. E é engraçado, né? Por mais que as pessoas critiquem o que eu falo mal do catolicismo, eu fiz parte de uma sociedade de padres católicos e espanhóis. E assim, eu tive reunião com eles, eu me exercitei, fiz filocalia, que seria realmente me excluir um pouco do mundo e durante um ano da minha vida eu fiquei fazendo meditações práticas ligadas ao catolicismo. Meu Deus do céu! Então assim, é o que eu sempre falo para os inscritos, né? Antes de apontar um dedo para mim, tenho certeza das coisas que eu já fiz, tá? Só que assim, eu ficava vestido mais ou menos com traje meio monástico. Eu não ficava de padre, eu ficava como se fosse um monge beneditino e eu ficava sempre fazendo as minhas orações. Eu fazia uma filocalia durante 5 vezes ao dia, até 6 vezes ao dia eu fazia uma prática devocional muito intensa. Então eu fazia 2 vezes de manhã, 2 vezes à tarde, 2 vezes antes de dormir. É cansativo, porque é um exercício de 1 hora que você fica fritando ali fazendo a filocalia. Se vocês quiserem fazer e assumirem um compromisso de que vão fazer, eu até posso ensiná-los. Mas eu não sei se vocês aguentam o tranco, honestamente. Eu gostaria muito que vocês fizessem, porque é um processo muito bonito, principalmente aos jovens. Não por causa obviamente, da entrega, mas por causa do tempo. Porque quando nós crescemos, o nosso tempo é escasso e aí a gente tem que trabalhar, tem que, né, ter receita para poder pagar as contas, né? Mas assim, os jovens que têm mais tempo na vida, que dormem, comem, estudam, fazem cocô e xixi, né, e jogam videogame, assim como eu era na época, a gente tinha mais tempo.
Então fica mais fácil para você fazer o exercício devocional a Deus. A entrega a Deus ela é bem forte e assim, tem realmente uma resposta ao final. É uma resposta pesada, muitas pessoas podem se assustar com o que vão ver ao final da filocalia, tá? Vão se deparar com seus demônios internos, ou seja, muitos dos medos, das inseguranças vão aparecer para você, mas vale a pena. É um negócio meio assim que eu fiz e é assustador, mas é muito bom para uma purificação da alma e se voltar a Deus, se conectar novamente a Deus. A respeito do que aconteceu, da vitrola e tudo mais, assim, honestamente não tem como saber assim, tá? Pelo texto, e é o que eu falo sempre para todos. Não adianta me escrever um texto dizendo: Tio Spook, estou vendo um espírito na minha casa, pode me dizer o que é? Não, porque eu não estou vendo, eu não sei a natureza dessa criatura, eu não sei o que ele está fazendo, eu não sei nada. O texto para mim é vago. O que deve ser feito, assim, Verônica, e todos os inscritos que fazem isso de uma maneira que não é legal, eu digo para vocês, se existe algo acontecendo na casa de vocês, mandem a solicitação para a limpeza ou retirada dessas energias ruins, até mesmo da sua vitrola, ou até mesmo para a limpeza do seu cachorro, porque nós atendemos animais, sim, tá? A Dani tem os gatos dela, às vezes a gente faz os tratamentos nos gatos, é legal porque os gatos eles sentem a energia, assim como também os cachorrinhos, tá? A gente faz até os tratamentos na Lilo, de vez em quando ela precisa. Então, assim, recomendo que vocês mandem um e-mail para limpezadecasas@gmail.com com a solicitação de ajuda. E aí a Dani vai entrar em contato com vocês e, obviamente, esse serviço tem um valor pelo tempo, pelo estudo, pelo conhecimento e a aplicabilidade daquilo que a gente aprendeu para vocês, mas é extremamente acessível, qualquer um consegue pagar esse valor. E aí eu recomendo que façam isso, tá bom? Porque pelo texto não dá para saber. Vamos lá, para mais pergunta. Chacoloiro. Tem uns nomes que assim, tem um duplo sentido muito do mal. Eu vou começar a tesourar algumas coisas. Bom dia, boa tarde, boa noite, Sprooks. Bom, eu assisti vários vídeos onde o senhor menciona as formas pensamento. Sei, como você mencionou, são coisas muito fortes e que podem se materializar, tornando elas mais fortes ainda. Bom, tem uma dúvida aí relacionada a isso e às limpezas. Por exemplo, minha namorada não acredita de jeito nenhum em entidades. Ela fala que não existe. E se eu for aí, se eu for fazer uma limpeza e minha namorada esteja presente no momento, por ela não acreditar no que está acontecendo, pode fazer com que a limpeza não funcione adequadamente? Esta minha dúvida veio a partir das informações que tive relacionado ao Ouija, já que você não pode jogar ele achando que é mentira, pois não vai funcionar pelo que eu sei. Duas coisas completamente diferentes. Aí, o menino do chacoloiro. É o seguinte, vamos pegar só o primeiro caso, que eu acho que é o mais factível, tá? O fato de uma pessoa acreditar ou não, não me faz importância, tá? Eu vou explicar o porquê. Se uma pessoa tem um ente querido, que tá dodói, ela quer realmente um auxílio para tratar as enfermidades daquela pessoa. Sabe que desgastou, exames médicos, tudo mais, realmente está desgastante todo esse processo dos médicos e quer realmente um complemento à medicina tradicional, ela me manda um e-mail. Tio Spook, sei lá, meu pai, meu tio, meu avô, tá dodói e assim, eu quero contratar o senhor para tratá-lo. Se ele acredita ou não, não me importa. Se ele realmente tem algum conhecimento ou não, não me importa. Houve uma intervenção kármica. Então uma pessoa chega para mim e fala, eu quero fazer uma intervenção kármica ajudando aquela pessoa. Pagou o tratamento. Eu vou fazer durante a noite, quando ela dorme. Se ela está dormindo, ela está rendida ao seu sonho, ou seu sono. E eu faço o que eu quiser dentro da casa da pessoa. Né? Obviamente, você não vai encontrar a cadeira em cima da televisão, né? E falar, tio Spook teve aqui, ó, a pegadinha do tio Spook. Não, isso não vai acontecer. Mas que eu vou limpar a casa e vou tratar a pessoa, sim. Então, não faz diferença ela acreditar ou não. As pessoas, elas não têm que acreditar em nada, elas têm que pelo menos buscar conhecer. Buscar conhecer um assunto não significa que ela acredita ou não, mas que pelo menos ela tem argumentos para dizer, aquilo não funciona para mim. Eu fiquei 10 anos trabalhando na Umbanda para dizer ao final que eu cheguei a um limite dizendo agora não mais funciona para mim a Umbanda. Eu quero dar um pulo maior, eu quero ir para uma escola esotérica real e ficar imerso a um conhecimento milenar, que é o que eu fiz.
Então eu saio da Umbanda com todo um respaldo, com educação, obviamente, com bom senso e com um corpo de energia com mais sensibilidade, já que eu trabalhava como incorporador, né? Eu trabalhava como incorporação e tinha uma percepção muito grande de quem eram as entidades, o que elas estavam fazendo, onde andavam e tudo mais. Então eu desenvolvi uma habilidade muito legal e aprimorei essa habilidade dentro de um centro de Umbanda. Para vocês verem, eu conheci o centro de Umbanda, busquei ler os livros do Rubens Saraceni, os livros, as apostilas de Umbanda, todo o material que a gente encontra na internet, ter o discernimento sobre o que é Umbanda, para poder aí sim conhecer cada vez mais a doutrina que eu estaria imerso, doutrina entre aspas, né? Entender como cada casa funciona, para daí sim começar a desenvolver cada vez mais a habilidade de trabalhar como, seja como cavalo ou cambono dentro da Umbanda, né? Aquele que auxilia os médios de incorporação ou aquele que assume a incorporação. Quando eu saio realmente desse universo, eu vou procurar lugares esotéricos, então eu deixo tudo dentro da Umbanda, inclusive a minha mediunidade na época vai para dentro da Umbanda, adeus mediunidade, e aí eu vou aprender a clarividência, vou desenvolver cada vez mais aquilo que eu aprimorei dentro de um centro de Umbanda para algo maior. Essa é a ideia, tá? Então, assim, quando você me fala sobre, eu quero contratar os seus serviços, mas ela não acredita, não vai fazer diferença. Porque eu vou fazer primeiro o atendimento, a limpeza da sua casa à noite, ela vai estar dormindo, ela não vai perceber. Ou se for o atendimento a ela vai receber aquela energia, ela acreditando ou não, tá? Quando a pessoa está lúcida, ou seja, se eu estou aqui com você fazendo atendimento e você fica, eu não acredito nisso, eu não acredito nisso, eu não acredito nisso, eu não acredito nisso, você gera um corpo de energia muito denso de negatividade e você impede com qualquer tipo de energia entre em você. Isso já aconteceu, mas não acredito nisso. Mas em pessoas que chacoteavam, davam risada desse tipo de medicina alternativa. E aí o que eu fiz? Isso aconteceu de verdade, tá? Eu estava atendendo pessoalmente uma pessoa e a pessoa estava nem aí. Não se importava. Fazia chacota, dava risada. Faz aí, vai o que você quer. Essa coisa aí que você faz, nem sei o nome, não me interessa. Aconteceu de verdade, tá? O desrespeito do ser humano. A pessoa sentou na minha frente, eu fiquei a 4 metros da pessoa, fiz tal. Quando eu percebi que o corpo de energia dela estava negando aquela energia, eu bati nas costas dela e falei, olha, tá aqui o seu dinheiro de volta, pode levantar, vai embora. Quando você realmente for mais flexível a entender e respeitar a crença do próximo, você volta e aí eu vou poder te ajudar. A pessoa ficou tão sem graça, mas tão sem graça, que ela pediu desculpas e ela cedeu realmente ali a possibilidade do tratamento. E ela sentiu a energia no final das contas. Mas, de novo, cada um é cada um, tá? Cada um é cada um. Sobre a outra questão do tabuleiro Ouija, que fala que é tudo mentira, vamos lá, ô Chaco Loiro. Relacionado ao tabuleiro Ouija, a gente fez um tabuleiro Ouija com o pessoal do Lendas Urbanas, tá? Com o Daniel, que foi muito legal. Existem formas de você fazer um tabuleiro Ouija. Tudo que a gente vê na internet, obviamente, é muito entretenimento. Mas quando você pega profissionais que são realmente médiums, são pessoas sensitivas, são pessoas que têm o corpo com mais facilidade de ser um condutor dessas energias, e você tem uma pessoa responsável que está, obviamente, ministrando ali o que está acontecendo, está controlando a situação e tudo mais, fica mais fácil para o jogo fluir. A questão é, o pointer, ele, né, quando você tem aquele cursorzinho, é muito complicado você criar uma frase perfeita, né, de comunicação. É mais fácil a pessoa ter a sensibilidade e começar a formular as frases na sua cabeça do que ficar apostando numa escrita ou no pointer, ok? Quando as frases já vêm prontas, você consegue interpretar, peneirar e aí sim você exterioriza dizendo, olha gente, eu estou sentindo isso, aquilo. Então o pointer perde completamente a sua razão, você não precisa mais usar aquele negócio, tá? Então assista esse vídeo que você vai entender passo a passo como funciona realmente o tabuleiro Ouija. Vamos lá, que tem mais chão. Joseph Lemos. Tio Spook, me chama de Joseph. É verdade que as pessoas que têm sensibilidades para o mundo espiritual, que sentem presenças, mas não ver. Se essas pessoas tiverem sob efeito de alguma droga, Tio Spook, fica mais fácil. Aí a gente
espírito. Principalmente os tal dos obsessores. Ah, que baratos, Spook. Me contaram isso e gostaria de saber essa verdade. Pode crer. Agradeço a atenção e um abraço. Aí, parabéns pelo seu trabalho, hein? Joseph! Cara, é uma pergunta complicada e eu vou te responder. Antigamente, os povos mais antigos, né, sejam os egípcios, os nossos queridíssimos celtas, os grandes xamãs, eles utilizaram de substâncias alucinógenas, tentando buscar uma forma de se conectar a uma divindade. Os egípcios tinham suas práticas, né, para poder se comunicar com Ra, com Osíris, Ísis, Mun-Ra, quem for, entendeu? Os xamãs conversavam com os seus totens, buscavam trair os seus totens animais, seja uma coruja, um urso, um leão, ou o que for, entendeu? Atraindo seus animais de poderes, o lobo. Então, assim, existe uma maneira, eu vou falar até como a Dani, minha namorada, né, fala. Quando você faz uma prática desse tipo em um solo sagrado, com respeito, com conhecimento, com realmente uma forma real de como conduzir a energia de um alucinógeno ou de uma substância que tem a possibilidade de abrir o seu subconsciente para poder direcionar isso realmente a certos pontos de energia do seu corpo, e esses pontos têm a finalidade de se conectar a Deus, porque aí sim na medicina chinesa explica isso, no Oriente nós temos sim uma forma de nos conectar rapidamente a Deus, há a abertura para o acesso diretamente à sua divindade. Mas o corpo físico tem que estar muito puro para poder receber essa energia, porque ela vai e ela volta, como um efeito bumerangue. É muito rápido esse efeito bumerangue, tá? Por isso que muitos yogis, eles ficam com um corpo de luz enorme. Agora, hoje em dia, nós temos uma libertinagem junto às drogas. Então o cara fuma maconha e diz que é por causa de religião. A hipocrisia do ser humano chega a esse lado, né? Então o cara tá lá fumando maconha em casa, aí qual é a justificativa que ele dá? Pô, cara, é pra falar com Deus, mano. Putz, a vida toda, no barato. E não é, sem vergonhice e safadeza, tá? Então, assim, obviamente que hoje as práticas de utilização de substâncias que têm uma finalidade de você buscar atingir Deus, mas que também são consideradas como drogas alucinógenas, elas são limitadas simplesmente aos seus povos de origem e àqueles que realmente estudam esse tipo de coisa como um fator até antropológico. Agora, ficar na sacanagem, fumando maconha, consumindo heroína, cocaína e acha que isso aí é por causa da religião, isso para mim é safadeza e devia ser preso, tá? Então, assim, não utilizem drogas sem você estar inserido num contexto realmente antropológico e dentro daquela senda. Então, se você realmente está ali dentro dos estudos xamânicos e pratica o xamanismo e quer viver aquilo, redirecionar aquilo, existem aí aquelas substâncias, né, que a maioria das pessoas conhecem e que utilizam dentro de um solo sagrado, sobre auspícios de uma pessoa que conhece aquilo e que ele vai lhe ensinar a como dosar, como utilizar e como realmente alcançar a divindade por meio disso. Mas no Brasil, são poucos que têm esse conhecimento, tá? São poucos. A maioria simplesmente utiliza por diversão. Ana Catarina Silva e Silva. Tô brincando, Ana Catarina Silva. Boa tarde, Rodrigo. Tenho estudado um pouco sobre hinduísmo. Assim como feito alguns mantras, e às vezes tenho a sensação de que essa religião aproxima-se de muitas práticas da Umbanda. Doeu meu coração agora. Como costume de oferendas e louvor a divindades, a entidades específicas. Doeu mais ainda. Na própria internet, há sites, não confie em internet, gente, pelo amor de Deus, cujas fontes são, posso afirmar, como legítimas. Ai, ai, ai. Que até associam divindades como Ganesha a um Exu. Quem faz isso devia ser exonerado da humanidade. Com isso, queria que você me respondesse se as divindades hindus podem ser caracterizadas como de grau similar próximo a entidades de Umbanda.
Putz, a vida. Como não, explica como funcionam essas divindades em um contexto geral e se apresenta algum risco adorá-las. Claro, com o maior prazer, né? Carolines! Vamos lá. O hinduísmo é, sem dúvida nenhuma, uma das religiões mais antigas e mais admiradas por muitos que estudam as religiões. O hinduísmo, ele parte de uma trindade. Oh, trindade? Pai, Filho e Espírito Santo? Não. Nós temos 3 figuras dentro do hinduísmo que são muito fortes. Vishnu, Shiva e Brahma. A cerveja. Não, é um deus, tá? Então nós temos Brahma, Vishnu e Shiva. Eles são conhecidos como a trindade dentro do hinduísmo. Essa trindade significa que é o criador, que é Brahma, aquele que mantém, que é Vishnu, e Shiva, aquele que destrói, para que tudo seja recriado por Brahma, seja permanecido por Vishnu, que é o amor, e depois destruído por Shiva, que é o caos, tá? É assim que funciona. Abaixo deles, nós temos outras figuras que são adoradas e admiradas, como Lord Ganesha, que você escreveu errado, mas ele é conhecido como Lord Ganesha, tá? Lord Ganesha, ele é filho de Shiva com Parvati. Shiva é um homem, não é uma mulher, como muitos colocam. Ele é casado, Shiva casa com Parvati, Parvati que é a emanação de Kali, a deusa da morte, do ódio. Kali, maravilhosa Kali, tá? É a caçadora de cabeças de homens. E eles têm um filho chamado Ganesha, tá? Por que Lord Ganesha tem uma cabeça de elefante? Porque houve uma briga entre Lord Ganesha aos seus, 16 anos, 15 anos, por aí, em torno disso, tá? Onde Shiva teve um problema porque ele volta da guerra, ele entra em casa e ele vê aquela criança, ele não reconhece aquela criança, porque Parvati engravida quando ele vai para a guerra, e aí eles travam uma batalha, ele arranca a cabeça do próprio filho. E quando Parvati o avisa que ele é seu filho, Shiva corre para o meio do mato e avisa seus soldados que ele quer a primeira cabeça que eles olharem e encontrarem. Eles encontram a cabeça de um elefante, né? Ou um elefante, eles matam, arrancam a cabeça, colocam a cabeça no lugar da criança e a criança cresce com aquela cabeça de elefante. Pum! Este é Lord Ganesha. Lord Ganesha é a figura, a representação da abundância. Não sei por que um animal diz que Lord Ganesha é parecido com Exu, porque em sua ignorância faltam estudos. Exu não tem nada a ver com a abundância, mas Lord Ganesha sim. Lord Ganesha não é matéria, não é dinheiro, é abundância. Lakshmi é a deusa hindu da prosperidade e não Lord Ganesha. Ele traz abundância de comida, abundância de saúde, e se você pisar na bola com Lord Ganesha, ele traz abundância de doenças para você. Qual a diferença, minha querida gafanhota? Que assim, eu fico chateadíssimo quando eu vejo essas comparações que não tem o porquê, tá? Primeiro, nós estamos falando de uma das maiores religiões do mundo, que é o hinduísmo. O hinduísmo, ele carrega deuses que são duais, eles amam e odeiam. Se você pisa na bola com Shiva, ele acaba com a sua vida. Se você pisa na bola com Brahma, ele acaba com a sua criação. Eles são duais, eles amam, eles odeiam. Isso que é sensacional do hinduísmo, porque isso impõe uma coisa chamada respeito àqueles que você louva. Se você desrespeitá-los, você vai estar negando a sua divindade, a sua criação divina, e você vai pagar por isso. Então você é temeroso, como se fosse realmente o Deus bíblico antigo do Velho Testamento, onde ele cobrava a temerosidade, o respeito à sua origem. Por isso que eu gosto muito do hinduísmo, ok? Comparado com a Umbanda, ela não tem comparação nenhuma. A Umbanda é brasileira, criada em Niterói, dentro de um centro espírita kardecista, por isso chama Umbanda, grupo de tá? E ela sai e uma pessoa que realmente teve contato com essas energias, vendo o primeiro caboclo em sua frente, ela vai e começa a descobrir o que é a Umbanda. Então a Umbanda são 7 linhas, como eu falei anteriormente, dentro dessas 7 linhas, qualquer espírito pode se manifestar. Então o que isso tem a ver com o hinduísmo? Nada. Você está comparando um espírito que trabalha na linha de Exu
com uma divindade chamada Lord Ganesha. Não tem o que comparar. Quem faz isso é medíocre em seus conhecimentos e respeito a uma das maiores religiões, que é o hinduísmo. A Umbanda, de novo, ela precisa ser muito estudada, muito mapeada e muito bem explicada, porque cada um tem uma explicação sobre o que é Umbanda, ok? A Umbanda nada mais é do que espíritos que vagam perdidos por aí, buscam ajudar e, obviamente, pagar aquele karma que encontra-se por aí, né? Eles estão perdidos, vagando, tem que pagar por esse karma, para poder ser resgatados e passar de novo pelo processo de reencarnação, não renascimento. E aí o que acontece? Eles vão trabalhar nas 7 linhas. Então eles escolhem trabalhar por uma aproximação de energia, como diria Rubens Saraceni. Essa aproximação de energia faz com que essas entidades se aproximem da linha de Exu. Exu na África é diferente de Exu aqui no Brasil. Tá? Se você chegar para mim e falar o hinduísmo é muito parecido com os ritos africanos, eu também vou dizer que não. Mas na África nós temos uma mitologia africana muito forte. Essa mitologia africana parte do princípio de que um meteoro caiu na África. Esse meteoro, ele abre e surgem 5 deuses. Desses 5 deuses, você tem Exu, que é diferente de Exu, mas Exu, Ifá, nós temos Oxóssi, Iemoja e Obatalá. Tá? Eles, cada um, vão para um lado na África e criam as suas vilas a adorá-los. Então essas vilas surgem com uma adoração às suas divindades. Obviamente que eles são duais, tá? Eles têm a sua dualidade, Oxóssi pode fechar os seus caminhos, como se fechasse as matas, e aí o que acontece? Você é obrigado a adorar Oxóssi para que ele abra os caminhos para você. Beleza. Dentro de um contexto assim, eu posso dizer que os ritos africanos podem ter um paralelo dentro da formação que nós temos do contexto hindu. Mas é, de novo, uma linha muito tênue, onde nós temos que entender os arquétipos das divindades. A Umbanda não possui divindade, não possui, tá? A África não reconhece a originalidade das divindades aqui, como boiadeiro. Não existe na África boiadeiro, tá? Preto velho na África não existe, preto velho só existe no Brasil, tá? Baiano não existe na África, baiano só existe no Brasil. Então, assim, elas não são divindades. Na África nós temos divindades que partem de um princípio de adoração, até mesmo, se você for ver antropologicamente, dentro da questão, por exemplo, do paganismo. Porque eles consideram uma montanha um deus. A montanha é representação de Xangô. Ogum é um deus, que é a representação do ferro, tá? Da bigorna, do ferro. Nós temos Oxóssi, que é a vegetação, as matas. Iemoja, que são os rios, as águas. Então, existe uma analogia entre o paganismo e os ritos africanos. E aí pode ter uma leve comparação entre o que é o hinduísmo, dentro do princípio da constituição das divindades, tá? Então, assim, vamos tomar muito cuidado, porque a internet é a pior inimiga dentro daquilo que nós chamamos de estudos. Se você quer estudar realmente, procure artigos científicos, procure estudos de teólogos, procure ler sobre mitologia hindu e entender sobre a constituição da doutrina da Umbanda no Brasil. Ponto. Esquece a internet. Vá numa livraria, pegue livros e leia livros de pessoas que estudaram durante muitos anos para ter essa comparação, para poder entender o que é Umbanda, o que são os ritos africanos, o que é o paganismo, o que é realmente o hinduísmo. Não se baseie em internet. Não se baseie em internet, tá bom? Eu falei demais agora, hein? Infrator sonegador. Cada nome. Spook, espíritos esboçam alguma expressão, tipo raiva, tristeza e etc. Ou você vê a emoção deles pela energia? É uma boa pergunta, viu? Espírito infrator. É espírito infrator ou não? Infrator sonegador. É isso aí. Como é que se dá isso, ok? Cada espírito, assim, eu não vejo espíritos, tá? Para ser muito honesto, minha energia está muito mais focada em outro tipo de vibração. Então, eu foco muito mais em obsessores, em energias que estão afetando um ser humano.
Espíritos para mim, eu não me importo muito com espíritos, tá? Ai, a minha tia-avó tá aqui, legal, parabéns, dá um beijo para ela. Você fala, cara, tem alguma coisa me fazendo mal, eu não sei o que é. Aí eu vejo um obsessor, eu falo, pô, aí sim, nós podemos conversar, tá? Cada entidade do mundo espiritual possui uma vibração. Essa vibração, ela afeta alguns pontos de energia do seu corpo. Pela conexão deles perto de você, a gente já sabe a natureza de cada entidade. Tem como saber pela vibração o que eles podem causar? Tem. Só que assim, para eles vibrarem realmente isso, eles têm que ser um pouquinho mais irritados. Então você irrita uma entidade desse tipo e ele deixa bem claro quem ele é, o que ele é e o que ele quer fazer. Fica mais fácil para a gente entender e interpretar. Quando eu vou na casa das pessoas, eu sento no sofá, eu já abro o meu corpo de energia e começo a pegar as vibrações da casa da pessoa. Então eu começo a interpretar as energias dizendo, a gente tem uma energia aqui de tristeza, porque vibra-se aquela energia perante a entidade que está lá. Nós temos uma energia de ódio, de raiva, porque ele se faz mais presente. E o corpo de energia deles também tem uma forma diferente. Eles têm desenhos diferentes, tá? Um escritor clássico que criou, por exemplo, a ideia de formas-pensamento baseado em desenhos foi o Liederbüder, falando rapidamente o seu nome, tá? Que foi um grande ministro da igreja anglicana. E ele traz as características de cada forma-pensamento baseado em certos desenhos. E esses desenhos, eles são factíveis, sim. Só as cores que ele errou. Mas, porque também nada é perfeito, né? As coisas vão aprimorando com o tempo e sem realmente menosprezar esse escritor. Mas é que naquela época não existia um certo conhecimento. Hoje o conhecimento evolui e vai criando mais uma percepção melhor sobre as cores de cada figura. Mas, assim, as imagens ele acertou bem. Tá? Então, cada corpo de energia dessas criaturas emana uma vibração. Essa vibração cria não só uma intenção, que você consegue captar, mas também a questão da deformidade do corpo que o caracteriza. Então, é mais fácil você interpretar, tá? Vamos lá. Eduardo Luiz de Freitas. Olá, sou o Eduardo, tenho 37 anos. Pô, Rodrigo, sobre este vídeo. Então é impossível que um ente querido se comunique conosco? Sempre será obsessores? Você diz que às vezes vê entes queridos, mas nem comenta na análise. Então esse ente querido pode apenas olhar, não pode se comunicar, nem nos proteger? Obrigado. Eduardo, vamos lá. A doutrina espírita, ela meio que catequizou as pessoas a acreditar que tudo se remete somente a espíritos. Raramente se menciona, por exemplo, obsessores ou espíritos de outras naturezas, tudo se limita a você tem um espírito familiar do seu lado, sua tia-avó está aqui, seu primo está aqui, seu pai está aqui, seu avô está aqui. É o que a gente mais vê nos showzinhos de televisão de médiums de quinta categoria que estão mais preocupados em fazer um talk show com os mortos do que tentar resolver problemas, tá? Eu já assisti, por exemplo, o Gasparetto trabalhando. O Gasparetto é muito incisivo em dar bronca nas pessoas e mandar parar de ficar admirando os mortos e começar a resolver suas vidas, ao invés de ficar toda hora colocando sua atenção nos entes queridos que faleceram. E é por isso que eu gostava, né, que o Gasparetto faleceu, mas gostava muito da atitude do Gasparetto em ser incisivo nisso, e nós também somos incisivos aqui. A questão é, quando uma pessoa falece, a gente já comentou isso, mas vamos de novo, tá? Existe o famoso túnel que se abre. Muitas pessoas não focam a entrada no seu túnel ou no meio do caminho, fala, não, cara, eu vou voltar. Eu já vi isso numa limpeza de casas da Cláudia que a gente fez, onde a irmã dela morreu, não aceitou a sua morte e mesmo durante o resgate de sua alma, ela resolveu voltar. E, obviamente, deve ter sido muito complicado. Por quê? Quando você bota uma coisa na sua cabeça, eu acho que assim, todo ser humano, quando quer alguma coisa, corre atrás, certo? Quero um emprego, vamos atrás. Quero estudar música, vamos atrás. Quero, sei lá, tomar um açaí, vamos atrás. O que seja. As pessoas buscam soluções para os seus problemas de uma maneira rápida, enérgica e pontual, ok? Tem que fazer, né?
Se você bota na sua cabeça de que você deixou uma Maserati na garagem, se você deixou uma mansão, se você deixou um iate, se você deixou um homem bonito, uma mulher bonita aqui, você não quer realmente que isso fique em pró da humanidade ou de terceiros, você fica doido e você quer voltar. Quando você volta obcecado pela matéria. Então você volta como um obsessor. Beleza. Então você fica aqui perdido, vagando, obcecado por esse tipo de coisa. Você vira um vulto que vai primeiro se espreitar aquilo que você possui ou possuía e depois ficar obcecado para com isso. Beleza. Se você evolui e você entende que houve desapego, fala, cara, eu tô muito bem, graças a Deus eu morri, deixei um monte de conta aí pros outros pagarem, tô nem aí, tchau, até logo, né? Que a maioria vai fazer, vai e aceita a sua morte e vai embora. Nesse processo de aceitar a morte, você passa por um efeito, um processo de transição. Essa transição significa que você vai ser limpo completamente das energias ruins que estão sobre seu corpo de energia. Todos os traumas, medos, tudo aquilo que você adquiriu, principalmente os vícios, são retirados de você para que sua alma seja purificada e volte de novo a Deus ou ao grande oceano, como o budismo diz, para possivelmente reencarnar ou renascer. Beleza. Dentro desse princípio, quando você quer se comunicar com o seu pai que faleceu, se seu pai realmente faleceu e ele está nesse processo de transição, ele não vai falar com você, porque ele está passando por uma transição. Então o que você vai falar? Com quem você vai falar? Com qualquer meleca que estiver ao seu redor, porque vai falar, é aquela coisa, né? Você tem um obsessor andando pela sua casa. Aí você tá lá, pai, eu queria falar com você, vai pai. E o cara olha e fala, pai? Peraí, a energia dele diz que ele quer falar com alguém do mundo espiritual. Sou eu. Mas eu não sou pai. Ah, então eu não vou falar com ele, porque eu não sou pai dele, então tchau. Escambau, ele vai olhar e vai falar, nós temos aqui uma pessoa que está começando a vibrar a possibilidade de se comunicar com o mundo espiritual, acho que eu vou dar um gancho aqui. E ele entra no quarto e começa a assumir o arquétipo do seu pai. Porque ele está nem aí se você quer falar com seu pai ou não. O que ele quer é se conectar a você e voltar à vida, se fazer presente. O seu pai, que faleceu e está aqui vagando, perdido, ele se torna um obsessor. Só que ele vai ficar obcecado por aquilo que ainda o manteve vivo. Então, assim, vícios, drogas, por exemplo, cujo que a maioria das pessoas possuem, eles vão procurar o quê? Um respaldo em lugares onde tem muito vício, muita droga, sejam bares, boates, lugares desse tipo, que é onde eles se alimentam dessa energia. Então ele não vai voltar para casa e falar, filho, eu estou tão ruim, por favor, me ajude. Ele está nem aí para vocês. O que ele quer realmente é continuar existindo e se alimentar daquilo que o manteve vivo ao longo de muitos anos, que é realmente os seus vícios, as suas drogas, o seu ego, sua luxúria e milhões de outras coisas, porque é a referência do prazer que ainda o manteve vivo. Não era Deus que o manteve vivo, era o seu prazer de gerar riqueza e gastar com coisas mundanas. Era isso. Eu sou absolutamente contra as pessoas falarem com seus mortos. Eu acho que é o seguinte, a pessoa faleceu, cara, agradeça a presença dele ao longo de toda a sua existência na vida, entenda que agora ele está num processo de pós-mortem e paciência, cara, faleceu. Você vai cuidar daqueles entes queridos que estão vivos, que precisam de você, precisam do seu apoio. E não o seu pai que faleceu, que não tem mais boleto para pagar, que está feliz da vida e está no mundo espiritual. Se ele está vagando para aí com um obsessor, não é de sua responsabilidade. É de responsabilidade de pessoas que vão encaminhar essas almas. Então você pode, possivelmente, contratar pessoas que fazem esse tipo de coisa. Existem templos budistas que fazem esse processo de encaminhamento dos mortos através de suas técnicas. O templo chinês, o templo é o... Acho que o budismo japonês também faz, mas o que eu conheço, que é o Chan, que é o budismo chinês, eles fazem orações. Eu já vi as orações, eu vi a sala dos mortos dos monges, tá? Eu conheço o Deus da morte do budismo chinês. Eu estive lá, eu vi pessoalmente. Você tem o budismo tibetano, que ele tem a técnica do Poa, ele tem a técnica das velas, que também funciona para encaminhar esses espíritos. E por incrível que pareça, o tio Spook também faz. Por quê? É muito fácil você encaminhar parentes diretamente à luz. É uma porrada que você dá. Você pega o obsessor, mas você vai direto, entendeu? Não tem nem escolha. O bicho vai que nem um tiro de volta a Deus, você consegue trabalhar todo o corpo de energia dele e fala, cara, aí você nunca mais vai sair. Aí Deus dá uma risadinha dizendo, cara, que tiro, hein?
que é o que pode ser feito, como a gente fez na limpeza da Cláudia. Quando eu fui na casa da Cláudia, estava lá a irmã dela voltando a se manifestar como um obsessor. Na hora eu falei, vamos limpar isso daqui. Aí eu trouxe uma figura representativa como uma deidade da morte utilizada pelo budismo tibetano, na qual me deu respaldo dizendo, faça, vá e tire. E ela estava lá assistindo a limpeza de casas comigo e eu vou e pego a irmã dela na porrada e arranco ela dali e levo até Deus. Funciona, cara. Isso aqui não é uma brincadeira, tá? Assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito prática. Se você chega para mim e fala, Rodrigo, fala sobre física quântica, eu vou falar, eu não sei falar sobre isso. Posso pesquisar? Posso, mas eu não vou falar com propriedade. Rodrigo, me ensina a fazer programação no Excel VBA. Eu sei o básico, mas eu sei me virar em programação. Qualquer informação, eu vou atrás de livros, compro livros e faço minha educação, ok? Tio Spook, me ensina aí a fazer, sei lá, eu quero fazer uma composição com arranjos em campo harmônico maior, quero que você me coloque o campo harmônico menor, que seja utilizando a escala de Mi bemol e tudo mais. Você sabe fazer? Sei, porque eu estudo música. Tá? Sem fazer propaganda, mas eu estudo música, tá aqui as minhas marcações. Então, assim, se eu sei fazer uma coisa, eu vou falar para vocês, eu sei fazer. Se eu vou falar para vocês, olha, eu não sei fazer esse tipo de coisa, eu encaminho vocês ou pessoas que querem para esse tipo de lugar. Eu sempre falo para as pessoas, se vocês querem descobrir sobre espiritualidade, vão procurar os centros espíritas. Eu, por exemplo, não dou consulta, não gosto. Não é uma coisa que eu faço. As pessoas querem se consultar, procure centros espíritas. Aqui a gente faz atendimentos, limpeza de casas, atendimentos e tratamentos. Dentro dos tratamentos, eu me especializei em muitas técnicas. E essas técnicas, elas proporcionam a união desses conhecimentos do budismo chinês, do budismo tibetano, a qual eu consigo fazer um encaminhamento das almas. Maravilha, tio Spook. Ok? É só para deixar claro para vocês que aqui a gente não está com o intuito de enganar ninguém, as respostas elas são diretas, retas, verdadeiras, sem rodeio e sem aquelas coisinhas de doutrina chata pra dedéu que as pessoas adoram, né? Ai, meu Deus, a Terra é um lugar onde as almas devem pagar pelos seus pecados, e aí vai vir um planeta, que planeta X, que vai resgatar as almas. Não, isso tudo é balela. A gente tem que falar espiritualidade direta, reta, como vocês realmente devem escutar, devem entender. Esse é o intuito, tá bom, gente? Eu fui vítima de muitos rodeios na minha vida a respeito da espiritualidade, e posso falar que hoje, se eu sentasse com as pessoas que ficaram fazendo lenga-lenga para comigo, mas iam tomar um rodo, como diria minha avó, tá? Porque a gente cansa um pouco e vai estudar e vai pagar cursos sérios com pessoas sérias e aí a gente descobre que a coisa não é assim, tá bom? Mas é isso, deu 50 minutos, falei demais, como eu sempre falo demais, mas é o que vocês precisam para agora, tá bom? De novo, muito obrigado aos inscritos, aqueles que estão ajudando o canal como membros do canal, isso ajuda muito, eu fico muito contente, tá? Muito obrigado de coração pelo apoio que vocês dão, pelas doações, gente, tem inscritos que têm doado dinheiro aí pra gente, eu fico muito contente, tá? Tem o pessoal de Portugal, eu queria mandar um beijo aí pro pessoal de Portugal que não só paga os tratamentos, mas eles têm ajudado financeiramente também, tá? Eu não vou falar o nome da pessoa, mas é uma senhora que tem realmente nos ajudado e muito, eu fico muito contente, tá? Toda doação é bem-vinda porque a gente utiliza esse dinheiro para pagar a luz, a água, o meu chazinho, tá? Que é necessário, toda essa estrutura e custa para a gente poder gravar vídeos para vocês, tá? São 6 horas da tarde e a gente parou aí para poder gravar, a gente faz tudo aí para poder atendê-los o mais rápido possível, tá bom? De novo, muito obrigado a todos, aqueles que querem passar pelo tratamento, pela limpeza de casas, por favor. Todo dia tem gente no box. Como é que eu falo com você para solicitar o tratamento? Eu digo todos os vídeos, é no limpezadecasas@gmail.com. Isso é um e-mail, ok? É assim, é um e-mail, né? Não tem WhatsApp, não tem nada, é só um e-mail, tá? limpezadecasas@gmail.com, só nesse e-mail, só nesse. Manda solicitação de quanto custa para limpar minha casa, casa de campo, casa da minha avó, casa da tataravó, casinha do cachorro, tá? A Dani vai mandar a resposta para vocês de maneira bate-pronto e aí a gente conversa e vê o que pode fazer para ajudá-los, tá bom?
Outra coisa, nós temos o nosso site, casasassombradas.com.br, que tem lá as medalhinhas, tem imagens, tem umas coisas muito legais para vocês, para que vocês possam ter um pouquinho de nós dentro da casa de vocês, tá bom? Muito obrigado. Agora eu vou tentar tomar um chazinho, esquecer essas luzes, porque a gente transpira aqui, tá bom? Muito obrigado, vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.